Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Meus amados, o tema da nossa reflexão de hoje é: tentação tem limites. Quando nós pensamos em tentação, nós temos que imediatamente pensar quem é o tentador, porque de trás da tentação tem que haver o tentador. São pensamentos, são sentimentos, são desejos, meus amados, que muitas vezes o inimigo usa para que nós sejamos afastados da presença de Deus, do projeto de Deus, do plano de Deus, daquilo que Deus tem conosco. E eu quero já dizer de imediato que tentação, ser tentado, não quer dizer que caiu em pecado. A pessoa pode ser tentada e não cair. A Bíblia está dizendo que Jesus Cristo de Nazaré foi a nossa semelhança em tudo tentado, contudo sem pecado. Então, ser tentado não quer dizer que caiu no pecado. Nós temos que admitir que a tentação é um fenômeno mundial que abraça e abrange todos os homens, da mais tenra infância até o ancião, por mais idoso que seja. Então, quando nós pensamos em tentação, o apóstolo está dizendo que não veio sobre nós nenhuma tentação que não fosse comum aos homens. Não existe tentação incomum. Alguém em algum lugar está debaixo da mesma tentação. Alguém em algum lugar na terra, em algum lugar na sua igreja, em algum lugar na sua cidade, está passando pela mesma tentação. Isso é importante, porque muitas vezes a pessoa diz: eu caí porque você não sabe que tentação foi aquela a que eu estava debaixo, a que eu fui submetido. Todo mundo cairia naquela tentação. Não é por aí, porque a palavra está dizendo: não há tentação que não fosse comum aos homens, não há tentação nova. E aqui, meus amados, é que nós temos que entender a fidelidade de Deus, e o texto deixa claro: é Deus fiel, e Deus é fiel, Ele é fiel, meus amados, para nos acudir, para nos dar graça, para nos sustentar. Deus é fiel quando nós somos tentados na área da nossa fraqueza. Ele é fiel. Ele é fiel para nos sustentar quando nós estamos à beira da queda. Ele é fiel. E veja, meus amados, que o texto ele é tão tremendo e completo que ele está dizendo que Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das forças, além do que pode suportar. Quando eu penso nisso, eu tenho que entender que Deus planejou para nós uma vida vitoriosa, uma vida de bênção, uma vida acima das tentações, uma vida, meus amados, de vitória sobre toda e qualquer tentação. Se a palavra está dizendo que eu não sou tentado além do que eu possa suportar, o que vai acontecer? Para eu cair, significa que eu tenho que exercer a minha vontade, a minha própria vontade, o exercício da minha liberdade, do meu arbítrio, para escolher cair e cometer o pecado. Porque a palavra está dizendo: Deus vai permitir a tentação até onde eu posso suportar. Agora, sabe de uma coisa? Muitos crentes se expõem. Muitos crentes ficam expostos à tentação e não fogem, e não correm, flertam com o mal, flertam com a queda, flertam com o pecado. Mas Deus, Ele é fiel, diz a palavra. Ele vai dar o escape,
Ele vai dar uma maneira de você se sair vitorioso, abençoado, não é? Porque na verdade, meus amados, não é só o diabo que nos tenta. A Bíblia está falando em Tiago, capítulo 1, 14 e 15, cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Isso aqui é uma descrição do processo, de como acontece. Não é só o diabo que nos tenta, é o mundo, a carne, a nossa própria vontade. Então, meus amados, temos que estar alerta, porque no nosso entendimento de hoje, a tentação tem limites. Essa é a palavra. Receba. O Senhor é poderoso para te dar vitória. A promessa é de escape. O Senhor vai dar o escape, aleluia, a saída. Fecha a porta para o pecado, que a porta do escape se abre. Então esta é a palavra de hoje. Tentação tem limites. Aqui quem fala, meus amados, é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida, com mais uma reflexão, palavra de vida. Que Deus por nos abençoe. Amém e graças a Deus. Aleluia.